Fala galera, bem-vindos a mais uma videoaula. E na aula de hoje nós vamos trabalhar com a resolução de alguns exercícios do PH 12. Só lembrando que o módulo 12 trabalha com semelhança de triângulos, conceito que a gente abordou lá atrás. Então a gente vai partir direto para a resolução de exercícios, já que esse conteúdo já foi dado. Então vamos lá, a primeira questão é a questão número 8. Essa questão traz como dados do enunciado os seguintes itens. Diz que ABCD é um quadrado, AM vale 4 centímetros e NA vale 6 centímetros, e o enunciado quer que a gente descubra o lado desse quadrado. Então vamos olhar a figura. Nós temos aqui um quadrado ABCD. A gente quer descobrir o lado desse quadrado. Então, de imediato, eu já vou dizer aqui, ó, que o lado dele vale x. Já que é o valor que a gente vai querer calcular. A segunda informação diz assim, ó, AM vale 4. Vamos lá? AM é esse segmento aqui, vale 4 centímetros. Bom, se esse segmento vale 4 e o lado do quadrado vale x, o que sobrou é a diferença entre eles. É 4 menos x. Então, a gente vai dizer que aqui em cima vale 4 menos x. Ok? NA é igual a 6 centímetros. Então, NA é esse segmento todo aqui. Vale 6 centímetros. Deixa eu colocar aqui centímetros e centímetros. Então, se esse pedacinho vale x e tudo vale 6, o que sobra é a diferença de 6 menos x. Então, aqui vale 6 menos x. A princípio, eu coloco na figura todas as informações que eu conseguir, tá? Não significa que eu vou utilizar todas, mas eu vou inserindo essas informações e vamos ver qual que vai ajudar. Olha só. Uma propriedade importante quando a gente trabalha com semelhança de triângulos é o seguinte: quando você tem um triângulo e dentro do triângulo você acaba traçando algum segmento paralelo a um dos lados, você cria automaticamente triângulos semelhantes ali dentro. O que eu quero dizer com isso? Ó, tem o triângulo AMN. Então, esse triângulo aqui tem um quadrado dentro dele. A gente sabe que um quadrado tem lados paralelos. Então, automaticamente, esse lado aqui, ó, o lado CD, é paralelo ao lado AM. É paralelo ao lado do triângulo. Apenas pelo fato de eu ter um segmento paralelo a um lado do triângulo, eu já observo que todos esses triângulos que aparecem aqui, ó, são semelhantes. Tá? Eu tenho 3 triângulos semelhantes aí. Esse pequenininho, esse daqui e esse grandão. Tá legal? Então, é a primeira informação importante que a gente tem aí. Tá. Eu posso utilizar a semelhança entre esses dois. Eu posso utilizar a semelhança desse pequenininho com esse grandão. Ou eu posso utilizar a semelhança desse daqui com o grandão. Tá? Qualquer semelhança que você quiser utilizar vai dar certo. Eu, particularmente, peguei esse pequenininho e esse grandão, tá? E eu fiz isso daqui. Eu separei em duas figuras para visualizar melhor. Olha só, o triângulo BMC, que é esse pequenininho. Então, aqui a gente já vai colocar as medidas dele, ó. Aqui, o BM vale 4 menos x. O BC vale x e só. Agora, o grandão, o AM, olha lá, AM vale 4, foi a informação que ele deu. E o AN, vamos ver, o AN vale 6, também foi a informação que ele deu. AN ou NA, tá? Tanto faz. Foi essa informação aqui. Então, a gente coloca o 6 aqui. Prontinho. Somente com esses dois triângulos a gente já consegue estabelecer o valor de x. Vamos ver? Lembrando aqui, ó, como que a gente faz a semelhança, a gente aplica uma regra de 3, né? Uma proporção. A gente pega os lados correspondentes, 4 menos x
sobre 4 igual x sobre 6. A partir daqui, multiplica cruzado. 6 vezes 4, 24. 6 vezes menos x, menos 6x, igual 4 vezes x, 4x. Virou uma equação simples. Então, pego menos 6x, passa para cá, vai ficar 6 com 4 vai dar 10x igual a 24. Então, a gente tem 10x igual a 24. X é igual a 24 sobre 10. Olha lá, 24 dividido para 10 dá 2,4. Então, o lado do quadrado vale 2,4 centímetros. Alternativa A. Bem tranquilo. Bom, vamos lá então. Mais uma questão, ó, questão número 5. Então, tem essa figura aí, esse triângulo ABC. E vamos ver o que os dados nos diz, os dados do enunciado. Ó, falou que o segmento MN é paralelo ao segmento BC. Então, esse segmento aqui é paralelo a esse. Ó, já é uma grande informação. Mesma propriedade que a gente usou no exercício anterior. Se eu tenho um triângulo e existe um segmento paralelo a um dos lados, é porque os triângulos que aparecerem aqui são todos semelhantes, tá? No caso, esse triângulo AMN vai ser semelhante ao triângulo ABC. Vamos lá, continuando. AC é igual a 30 centímetros. Então, eu tenho aqui, ó, AC igual a 30 centímetros. Vamos colocar aqui, 30 centímetros. M dista 8 centímetros de B, tá? O que significa dista, né? A distância entre M e B. Então, M e B vale 8 centímetros. Tá? É comum aparecer esse termo aqui na matemática, dista. Outra informação. O segmento AB é 2/3 de AC. Bom, quem é AB? AB é esse lado do triângulo aqui, vale 2/3 de AC. Espera aí, AC, ó, AC vale 30, não é? Então, o AB vale 2/3 de 30. Como é que eu calculo isso? É só multiplicar. 2/3 vezes 30. Simplificando, ó, 30 dividido para 3 dá 10. 2 vezes 10 dá 20. Então, significa que AB vale 20 centímetros. Vamos marcar na figura. AB vale 20 centímetros. Ó, com essa informação, eu já descubro o valor de AM. Porque se tudo vale 20 e eu já tenho 8, então AM é quanto falta para chegar em 20. 12 centímetros. 12 com 8 dá 20. Perfeito. Mais um dado do enunciado diz que BC, essa medida aqui, é a metade de AC. Então, AC vale 30, metade é 15. 15 centímetros. E, por fim, o enunciado pede para a gente determinar o perímetro do triângulo AMN. Perímetro do triângulo AMN, esse triângulozinho aqui. Quer saber o perímetro dessa figura. Bom, para determinar o perímetro, vamos ver o que a gente pode usar, né? Eu já comentei que a gente vai usar semelhança de triângulos aqui. Por que eu vou usar semelhança? Por causa desse segmento. Esse segmento paralelo a esse lado me garante que eu posso usar semelhança de triângulos, tá? Então, eu vou pegar esse triângulo aqui, que eu acabei de marcar, e eu vou pegar o triângulo grandão, tá? Eu desenhei, ó, as duas figuras, triângulo AMN, temos aqui o triângulo AMN e o triângulo ABC, tá? Que é o triângulo grandão. Vamos marcar, ó, as informações. No triângulo AMN, eu tenho esse pedacinho, AM vale 12 e só, né? Agora, no triângulo ABC, eu tenho o AB, que vale 20. Perfeito. Eu tenho o BC, que vale 15. Ótimo. E eu tenho o AC,
que vale 30. Ó, tem bastante coisa. Agora, o que eu vou fazer? Como eu quero descobrir o perímetro desse triângulo aqui, eu preciso descobrir todos os lados, para somar tudo. Então, eu vou chamar aqui de x e eu vou chamar aqui de y e eu vou determinar esses lados. Tá? Vamos ver como é que a gente vai determinar, fazendo aquela proporção, né? Então, eu tenho lá 12 sobre 20. 12 sobre 20 é igual a x sobre 15. X sobre 15. Multiplicando o cruzado, 20x. 12 vezes 15 é a mesma coisa que 30 vezes 6, que dá 180. Então, aqui eu posso cortar o 0 com 0. Né? Vou dividir 18 para 2, que vai dar 9. Então, x é igual a 9 centímetros. Descobri o valor de x. A gente coloca aqui, ó, 9 centímetros. Agora, o valor de y. Posso pegar de novo 12 sobre 20, sem nenhum problema. 12 sobre 20. E dessa vez eu pego o y com o 30, né? Os correspondentes. Y com 30. E aí eu vou cruzar. Eu percebo que antes de eu cruzar, eu posso simplificar esse zero aqui, ó. Porque ambos estão no denominador. Tá? Então, eu posso tirar o zero, cortar o zero. Vai ficar 12 sobre 2 igual a y sobre 3. Multiplicando o cruzado, nós vamos ter 2y igual a 36. Então, 36 dividido 2 dá 18. 18 centímetros. Então, o nosso y vale 18 centímetros. Prontinho. Com todos os lados do triângulo, eu consigo determinar o perímetro. Então, ó, o perímetro, que é representado por 2P, é o somatório de tudo. 18 mais 12 mais 9. 18 mais 12 é 30, mais 9, 39. Então, o perímetro do triângulo que ele pediu é 39 centímetros. Vamos lá ver as alternativas? 39 centímetros, letra D. Tranquilo? Então, a gente precisa ter sempre paciência na hora que for ler um enunciado. Leia com calma, pegue cada tópico de informação, coloca na figura o valor correspondente e vai degustando cada pedacinho do enunciado, porque assim você vai ter uma maior probabilidade de fazer o cálculo corretamente. Tranquilo? Vamos para a última questão. Vamos lá. A última questão é a questão número 7. Fala que tem esse retângulo de dimensões B e H. Esse retângulo, né, o retângulo ABCD, ele foi dividido em 3 regiões de áreas iguais. Tá? Essas regiões foram separadas por esses segmentos aqui, ó, EF e GH. Então, você tem aqui uma região que tem uma determinada área, essa região aqui, que tem a mesma área, e essa região aqui, que tem a mesma área. Então, são 3 regiões. Esses segmentos aqui, ó, são paralelos. O enunciado diz pra gente. O segmento EF é paralelo ao segmento BD, que é paralelo ao segmento GH. Então, todos esses segmentos são paralelos. E aí, o enunciado está pedindo, ó, qual é a razão x sobre b. O que a gente pode começar a pensar? Se essas 3 regiões aqui têm áreas iguais, percebam que essa região central, ela está dividida ao meio por essa diagonal do retângulo. Vejam só, essa linha pontilhada está dividindo a região central ao meio. Então, eu vou dizer que cada pedacinho desse aqui vale A. A de área. Tá? A área dessa primeira região vale A. E a área dessa daqui também vale A, né? Foi dividida ao meio. Agora, essa região central vale 2A.
É só você somar essas duas áreas. Então, eu sei que a região central vale 2A, A mais A. Vou botar aqui, ó. 2A é a região central. Mas aí, o enunciado falou que as três regiões são iguais. A região central, esse triângulo e esse triângulo. Então, como a região central vale 2A, aqui em cima também vale 2A e aqui também vale 2A. Agora, observa o seguinte. Se você for trabalhar com esse triângulo AEF e esse triângulo ABD, você vai ter aí dois triângulos semelhantes. Toda vez que uma questão te der alguma informação de segmento paralelo a um dos lados de um triângulo, é certo, os triângulos serão semelhantes. Então, eu vou trabalhar com esses dois triângulos aqui, ó, o triângulo AEF, que tem área 2A, e eu vou trabalhar com o triângulo ABD. Qual é a área do triângulo ABD? Ó, é o 2A e aqui eu tenho A. Então, eu tenho 3A de área. Olha só. No desenho vai ficar assim, ó. Olha lá. Eu tenho aqui embaixo, ó, o triângulo AEF, que tem área 2A. É esse daqui. E eu tenho lá em cima o triângulo ABD, que é esse grandão aqui, que tem área 3A. Por que 3A? Porque é 2A dessa área mais uma areazinha dessa. Tá beleza? Vamos então marcar, ó, as medidas, ó, no pequenininho. O AE vale X, então eu vou botar aqui, ó, X. O AF vale Y, vamos botar aqui Y. No grandão, o AB vale Bzinho. E o AD vale H. Perfeito. O que acontece? Uma propriedade importantíssima de semelhança de triângulos é o seguinte. Eu posso estabelecer uma proporção entre dois lados correspondentes, mas eu também posso estabelecer uma proporção que envolva as medidas de dois lados e as medidas das áreas correspondentes a cada triângulo. Então, tem um jeito bem específico da gente montar essa proporção. Como a gente vai fazer aqui uma proporção que envolve área, a gente precisa lembrar o seguinte, ó, quando eu falo em área, ó, unidade de área, metro quadrado, centímetro quadrado, decímetro quadrado, tá elevado ao quadrado, não é mesmo? Então, olha só a proporção que a gente vai montar. Eu poderia muito bem estabelecer isso daqui, ó, x sobre b igual a y sobre h. Poderia, é uma proporção que está de acordo com a semelhança de triângulos, só que não iria me levar a lugar algum, porque eu trabalharia com 4 incógnitas. Então, por isso, eu vou fazer a proporção que envolve áreas, que é assim, ó, x sobre b é igual a área 2A sobre essa área aqui, 3A. Só que presta atenção, como eu estou estabelecendo uma razão entre áreas, essa razão aqui precisa estar elevada ao quadrado, tá? Senão não faz sentido algum a gente continuar o cálculo, tá? É isso que é a informação importante que a gente precisa lembrar. Fazendo isso, ó, eu vou ter o seguinte, o A corta com A, e vai ficar x sobre b elevado ao quadrado é igual a 2/3. Esse quadrado vai passar em forma de raiz. Vai sobrar x sobre b igual a raiz quadrada de 2/3. Raiz quadrada de 2/3 vai ser assim, ó. Raiz de 2 sobre raiz de 3. Deu raiz no denominador, a gente racionaliza. Multiplica em cima e embaixo por raiz de 3. Vai ficar assim, ó, x sobre b igual raiz de 2 vezes raiz de 3, ó, 2 vezes 3 é 6, então dá raiz de 6. Raiz de 3 vezes raiz de 3
3 vezes 3, 9. Raiz de 9 vale 3. Prontinho, é isso que eu queria calcular. X sobre B é igual a raiz de 6 sobre 3. É exatamente o que ele queria. Ele não queria o valor de x nem o valor de b. Ele queria o valor dessa fração, x sobre b. E foi exatamente o que a gente calculou. X sobre b é raiz de 6 sobre 3. A alternativa é. Beleza? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixem seus comentários. Não deixem de me procurar, que sempre, na medida do possível, eu vou estar esclarecendo as dúvidas que ficaram. Beleza? Então, a gente se vê na próxima videoaula. Valeu!